Agora a gente fala sobre a pré-campanha aqui em São Paulo. Em participação no Jornal da Manhã, aqui da Jovem Pan News, nessa quinta-feira, o pré-candidato do PSOL à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, defendeu o legado de Marta Suplicy no retorno da ex-prefeita ao PT para ser conduzida a vice nas eleições municipais. Repórter Marcelo Matos. Presidente Lula conduz nesta sexta-feira o retorno de Marta Suplicy ao PT para compor a chapa de vice de Guilherme Boulos. O pré-candidato do PSOL participou do Jornal da Manhã da Jovem Pan e defendeu o legado da ex-prefeita. Foi no governo da Marta que se fez o CELS, que integrou educação com cultura, com lazer, em bairros que muitas vezes não tinham nenhum equipamento público dessa natureza. Eu me lembro quando foi feito o CEL, de crianças das periferias de São Paulo estarem relatando, é a primeira vez que eu entro numa piscina. Foi no governo da Marta que se fez o bilhete único, que virou um patrimônio da cidade de São Paulo para quem anda de ônibus e depois integrado com o metrô. Foi no governo da Marta que se fez também, ou iniciou a se fazer os corredores de ônibus, valorizando o transporte público como um modal importante. Foi também no governo da Marta que se iniciou o vai e volta, o transporte escolar gratuito. Então, são legados que a cidade reconhece. Mas esse retorno de Marta ao PT não foi tão tranquilo assim. Muitos militantes, principalmente aqui de São Paulo, lembraram das pesadas críticas de Marta na sua saída justamente da legenda. Mas sendo uma imposição do presidente Lula, essa objeção logo não prosperou. Guilherme Boulos reconhece a nacionalização da disputa na capital, mas promete debater em primeiro plano os problemas de São Paulo. Enquanto as cidades do mundo todo estão inovando, infelizmente São Paulo parou no tempo. O pessoal está discutindo redução de distâncias, transição energética, tecnologias de inteligência artificial para reduzir congestionamento, e a Prefeitura de São Paulo não faz nem poda de árvore. É uma vergonha o que a gente está vendo. São Paulo merece estar entre a lista das cidades mais inteligentes, inovadoras, sustentáveis do mundo. É isso que eu quero discutir. Agora, é natural que o tema nacional também apareça, até porque essa gestão atual está trabalhando contra parcerias com o governo federal, não está trazendo os programas federais para São Paulo. Sobre o centro paulistano, Boulos garante que haverá moradias populares com parcerias entre o Estado e a União, cursos de qualificação como na área da construção civil, mais vagas assistenciais e melhores condições nos abrigos, com possibilidade da população guardar suas carroças e abrigar os cachorros. Você cadastra a pessoa para ganhar moradia, você faz o abrigo emergencial humanizado e você gera renda para que essa pessoa tenha um salário, possa alugar uma casa e esperar a construção da sua moradia sem estar no abrigo. O abrigo seja algo só emergencial e de passagem. É possível resolver. Outras cidades do mundo resolveram. Não resolveu em São Paulo, pior de tudo, não por falta de dinheiro. Tem 35 bilhões em caixa. Não resolveu por falta de prioridade, por falta de humanidade dessa gestão. Porque ter gente jogada na rua não é um tema de esquerda e direita. Guilherme Boulos reforça que a tarifa zero nos ônibus foi proposta sua na campanha anterior à Prefeitura de São Paulo. Ele pretende, inclusive, ampliá-la em conjunto com o metrô e também não apenas aos domingos. E também promete construir novos corredores e instalar mais faixas de ônibus na capital. Dora Câmara, claro que o pré-candidato está exaltando Marta Suplicy, que será a vice dele. Aliás, amanhã é o anúncio da ida de Marta Suplicy para o PT, né? Ainda não há consolidação da chapa, mas isso vai ser em breve. E Marta Suplicy, que ganhou a eleição aqui em São Paulo em 2000, ganhando de Geraldo Alckmin no segundo turno. Depois, em 2004, ela acabou perdendo a reeleição para José Serra. No caso de Boulos, ele já entra nesses assuntos da cidade, falando sobre o centro e tudo mais. E essa questão da campanha nacional, hein, Dora? Pois é, eu assisti a entrevista inteirinha, entrevista longa, justamente para ficar vigiando qual seria por onde é que ele iria. Ele só falou na questão nacional de passagem, porque a Lívia perguntou, a Lívia colocou a questão, né? E aí ele resvalou, assim, que não poderia deixar de responder, e o tempo
todo, Tiago, ele só falou de questão da cidade. Então, estou achando que o presidente Lula, vamos ver amanhã como é que vai ser o discurso na filiação da Marta, que vai ter o presidente, mas eu estou achando que essa estratégia, esse desejo do presidente Lula de nacionalizar algumas eleições, São Paulo, Rio, Recife também, ele corre o risco de ficar falando sozinho, porque você vê que o candidato Boulos, candidato dele, falou longamente só sobre questões da cidade. Pois é, esse ponto é importante, não é, Kobayashi? Porque a gente fala, né? A imprensa muitas vezes fala, a campanha vai ser nacionalizada. Mas a campanha eleitoral para a prefeitura é muito ligada ao dia a dia do cidadão. Falar do buraco da rua, os problemas da segurança aqui no centro de São Paulo, por exemplo. Então, se o candidato que sair disso, corre algum risco? Depende, né? Tem candidato que ganha com essa polarização a nível nacional, né? Ou seja, trazendo Lula e Bolsonaro para o debate, por exemplo, os temas desse ambiente nacional. Agora, tem candidato que ganha se fugir disso, como é o caso, por exemplo, da Tabata. Eu acho que se ela, por exemplo, fugir da polarização, ela fura a bolha. Ela não fala nem bem nem mal do presidente Lula e nem do ex-presidente Bolsonaro. Eu acredito que se ela seguir esse caminho, ela pode surpreender e ser uma opção não polarizada do debate. Se ela for perguntada, instada, provocada a entrar nisso, ela pode responder, por exemplo, que na cidade a questão é outra, é a creche, é o posto de saúde, aquele tipo de discurso que a gente já sabe quando a pessoa quer fugir dessa questão. Agora, para o Boulos, eu acredito que ele ganha com essa polarização a saber os votos do PT e do presidente Lula, por exemplo, do próprio Haddad na capital de São Paulo. Ele tem muito a ganhar com isso. E o Ricardo Nunes sabe disso também, que tem muito a perder, a exemplo também de como ele tem tratado o Bolsonaro nesse tempo todo, quer os votos, mas não quer andar de mão dada, por exemplo, em relação a vice. O Lula lá bateu o martelo quem seria vice do Boulos e chamou a Marta, voltou pro PT e já vai ser vice pronto. O Bolsonaro está indicando o nome, o Nunes não sabe se é esse ou não, o Valdemar já apresentou um outro leque de outras opções. A gente já viu a notícia agora de que o Milton Leite se colocou para ser vice do Nunes também. Imagine só como ficaria, por exemplo, o Bolsonaro, o PL e os bolsonaristas se, abrindo mão do Salles para entrar na campanha do Ricardo Nunes, não ter nem a chapa da vice, nem a vaga na vice da chapa, né? Como ficaria de mãos vazias, mãos abanando? Ou seja, tem quem ganha, tem quem perde com essa polarização.